Questão GARANTIDAMANT é acabados de vez. Apresentado por Royal Crow Productions. A túnica preta é desenhada para intimidar, mas esconde um segredo. A pessoa que o usa é um empreiteiro garantido, e a sua autoridade termina onde começam os seus direitos. É uma experiência comum no tribunal moderno sentir uma sensação de total impotência quando um juiz nega uma moção sem fundamento, proíbe a entrada numa audiência pública ou proíbe telemóveis para impedir a gravação da sua conduta. Está a agir como executores de políticas e não como árbitros imparciais da lei. No entanto, esta aparência de poder monárquico é uma ilusão cuidadosamente mantida. Na realidade, estes oficiais não são governantes soberanos, são administradores garantidos. Por trás do banco encontra-se uma apólice de seguro financeiro, uma caução. Estes laços são o interruptor supremo para a tirania administrativa. Quando um funcionário viola o seu juramento, não está apenas a quebrar uma regra, está a cometer uma quebra de confiança que desencadeia a sua responsabilidade financeira pessoal e profissional. A mudança fundamental de poder começa com a compreensão de que, ao abrigo dos 63 graus Celsius Anjur 2 de Jurisprudência Americana, segunda edição, todos os funcionários públicos são legalmente fiduciários do povo americano. Eles não têm poder sobre ti. Mantém a confiança do público numa capacidade fiduciária para o seu benefício. Além disso, ao abrigo da secção 3215 do 15 USC, os Estados Unidos são definidos como uma corporação federal, tornando cada estado uma empresa subsidiária. As pessoas sentadas no banco são agentes de uma entidade corporativa, não os senhores da República. Quando um funcionário presta juramento, se celebra um contrato para proteger os direitos constitucionais dos beneficiários, o povo. Qualquer desvio disto é uma guerra mista contra a Constituição. Eu, juro ou afirmo solenemente que apoiarei, protegerei e defenderei a Constituição dos Estados Unidos e a Constituição do Estado de Indiana, e que cumprirei os deveres do meu cargo com fidelidade. Ver os funcionários como fiduciários substitui o estatuto de sujeito pelo de beneficiário. Se não apoiarem, protegerem e defenderem, quebraram a confiança. Tu és o supervisor. Eles são os empregados. Tens o direito de estar seguro na tua pessoa e nos teus bens. Por que é que isso é importante? Porque um polícia não pode prender-te com um mandado de testemunha por informação ou algo do gênero. Eles não podem simplesmente prender-te e dizer, vamos provar isso mais tarde. Isso viola a tua liberdade, viola a tua segurança pessoal porque eles te levam à loja, roubam as tuas impressões digitais, tiram as tuas impressões digitais, tiram o teu documento de identificação com fotografia, a tua fotografia policial, tiram essa imagem e roubam-te isso. Mas tens o direito de estar seguro de ti próprio e da tua propriedade. O que é propriedade? Toda a gente pensa que isso é terreno, casa, caminhão ou o que for. Não. Segundo a Constituição de 1776, a sua propriedade são os seus direitos inalienáveis. Essa é a tua propriedade. Tu é dono disso. Não te é dado por um governo. Não te é concedido por uma Constituição. Não te é dado por nada além de Yahuwah. Yahuwah deu-te esses direitos inalienáveis, e tens o direito de os defender, e tens o direito de empunhar armas para o fazer, se necessário, por quaisquer meios necessários. Por isso, quando te prendem sem o devido processo de um grande júri, que é um grande júri de 16 dos teus pares, 23 no total, 7 suplentes, esse tribunal que pensa ter jurisdição sobre ti tem de provar que prejudicaste alguém para obter permissão para te acusar e anular os teus direitos inalienáveis. Nenhum juiz neste país tem autoridade para isso. Nenhum. São todos mentirosos, criminosos corruptos. Agora, estes malditos advogados vão dizer-te, bem, ele pode fazer isso por causa da Constituição moderna. 1. Viva sob estatutos estaduais ou códigos estaduais. Marbury contra Madison. Nenhum estado pode fazer uma lei a menos que concorde com a Constituição dos Estados Unidos de 1803. Localizar a caução de um funcionário público é o primeiro passo para o responsabilizar. Em Indiana,
Por exemplo, o Código ICO de Indiana 5/4018 determina que certos funcionários devem apresentar e manter uma caução individual para se manterem no cargo. Isto inclui juízes municipais, controladores, escrivães e juízes municipais. Se não estiverem garantidos, o seu cargo está legalmente vago e estão a agir sem autoridade para descobrir estes documentos. Devem utilizar a Lei de Liberdade de Informação, a FOIA e as leis de transparência específicas de cada Estado. A nossa pesquisa sobre o rastro documental mostra que muitas destas obrigações são garantidas pela Ohio Casualty Insurance Company, uma empresa organizada sob as leis de New Hampshire mas que opera a partir da Pensilvânia. O calendário de divulgação, pedidos por escrito, de acordo com 5 secções da USC 552, FOIA, e a Lei de Acesso a Registros Públicos de Indiana, IC 51431, os funcionários são obrigados a fornecer informações sobre cauções no prazo de 7 dias úteis. Pedidos presenciais, para máxima pressão tática. Fazer o pedido pessoalmente ativa uma obrigação de divulgação 24 horas. Diz no topo, esta carta é um pedido de um cidadão para cessar e desistir da prática inconstitucional de decisões administrativas. Todas as agências administrativas, sejam do executivo, judicial ou legislativo, foram privadas da autoridade para julgar os direitos privados dos cidadãos pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Além disso, esta carta serve como um pedido de registro público para o registro ou relatório de todos os casos pendentes sob a sua administração, sob a sua autoridade, sob o seu tribunal administrativo ou sob o processo administrativo de qualquer forma. Agradeço a sua resposta daqui a 10 dias a partir desta data, 6 de setembro, 2024. O parágrafo seguinte diz: a exigência é feita sob a autoridade da Constituição do Tennessee, artigo 1, seção 1. Diz que todo o poder é inerente ao povo, e que todos os governos livres são fundados sobre a sua autoridade. Eles referem-se ao povo, não ao governo. Deles. Vês aquela palavra ali? A autoridade deles não é o governo, é o povo. E instituído para eles, vês que eles estão aqui? A sua paz, segurança e felicidade. Para o avanço desses fins, eles têm sempre um inalienável, certo? Vês aquilo ali? Direito inalienável e indefeasível de alterar, reformar ou abolir o seu governo da forma que eles veem isso mesmo? São as pessoas. Não são os outros. Não é o governo. Uma tática comum usada pelas autoridades para evitar responsabilidade é o uso de nomes incorretos ou fictícios. Verá frequentemente o nome do honorável juiz ou nomes com as iniciais do meio em falta nos documentos do tribunal. Isto é uma clara violação do título 6 CFR 73,3, que exige o uso de um nome legal completo, usar um nome fictício ou doing business as DBA, sem registro adequado para realizar negócios oficiais é mais do que um erro administrativo. É uma potencial violação do título 18 USC 1342, que envolve o uso de um nome fictício para realizar atividades fraudulentas. Além disso, as regras federais de processo civil, FRCP, a regra 11D e a lei Reality exigem que os agentes que trabalham em nome de um mandante sejam totalmente conformes e transparentes na sua identidade. Quando encontrar a caução, pode notar pequenas quantias, como uma caução de $15.000 para um juiz. No entanto, observamos que o escrivão do tribunal frequentemente tem uma caução muito maior, frequentemente $300.000, com base na lógica padrão das fianças, onde se paga 10% do total. É uma teoria de alta probabilidade que o montante da caução listada representa apenas 10% da apólice real de responsabilidade civil. Assim, uma obrigação de 300 mil pode representar, na verdade, uma apólice de seguro de 3 milhões. Se o seu pedido de indemnização exceder o montante da caução, deve
que avançar para liquidar o espólio, pode obrigar o funcionário a preencher o formulário 433A, Declaração de Informação de Cobrança para Trabalhadores Remunerados e Trabalhadores Independentes, e o formulário 433B, Declaração de Informação de Cobrança para Empresas. Estes formulários são usados para identificar e direcionar os seus bens pessoais e empresariais, garantindo que a vítima fica inteira após uma quebra de confiança. A opção nuclear definitiva é colapsar a ligação. Isto envolve apresentar uma reclamação diretamente à fiadora, como a Ohio Casualty Insurance Company, e apresentar provas da violação de confiança por parte do funcionário. As consequências de um vínculo colapsado: falta de ligação. Uma vez que um funcionário recebe uma reclamação paga contra si por violação de confiança, torna-se incapaz. Vaga imediata. Como ser fiançado é um requisito legal para ocupar cargos. Um funcionário não vinculável fica legalmente impedido de exercer o cargo, efetivamente desocupando o cargo. Se as forças policiais locais forem cúmplices na guerra mista dos oficiais, tens um recurso final: o inquérito do xerife. Se um xerife se recusar a investigar funcionários públicos criminosos, o legista do condado, e apenas o legista, tem autoridade legal para prender o xerife. Este é o sistema de segurança concebido para evitar um colapso total da responsabilidade numa comunidade. A restauração do devido processo não é alcançada através da alegação. É conseguido através de documentação meticulosa e da aplicação rigorosa do direito administrativo. Quando deixas de ver os funcionários como intocáveis e começas a vê-los como contratados garantidos a operar dentro de um sistema corporativo, a dinâmica de poder muda a teu favor. O caminho para a responsabilidade exige que faça a sua própria diligência. Continuarão a tratar os vossos funcionários locais como mestres da lei, ou os tratarão como os funcionários obrigados e estritamente responsáveis que realmente são. Reserve um momento para ler esta carta do Procurador-Geral Interino. Os poderes que estamos a perder a imunidade perante os tribunais superiores. Toda a gente já teve o suficiente. O Departamento de Justiça já não defende nada do que faz relacionado com violações dos direitos e liberdades constitucionais das pessoas nos tribunais administrativos. Diretivas de fonte.